Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Há alguns anos, uma rapariga contava-me a sua história. Era católica praticante, ia à missa todos os dias, confessava-se com regularidade, rezava ao terço e evitava os pecados. Mas, contudo, dizia ela, sentia um vazio dentro de si. Já faço tudo bem, pensou, mas mesmo assim parece-me que falta alguma coisa. Uma pessoa amiga com quem ela falou e desabafava por causa deste vazio interior, comentou-lhe: Tu pensas demasiado em ti mesma, preocupas demasiado contigo, devias fazer voluntariado. A rapariga diz que ficou surpreendida. Penso demasiado em mim mesma, ela que se preocupava tanto em ser uma boa católica. Quem diria? Depois começou a visitar um lar todas as semanas, onde fez algumas amizades, trouxe alegria às pessoas que estavam sós. Por vezes, admitia, gostava-me de deixar o que estava a fazer no fim de semana para ir fazer a visita habitual, mas depressa isso passava e comecei eu a sentir uma grande alegria. O que aconteceu com esta rapariga foi o que Jesus prometeu. Diz no Evangelho de hoje, quando Jesus acabou de lavar os pés aos seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Sabendo isto, sereis felizes se o puserdes em prática. Tu, diz-nos Jesus, existes para ser amado e amar. Ser amado já o és, e o tal modo que nunca chegarás a compreender. Mas é necessário, faz-te falta renovar todas as manhãs o propósito de servir. Pensa, eu acordo e eu vim para servir. Eu vim para tornar a vida dos outros melhor, mais alegre, e vou fazê-lo através da minha presença, do meu trabalho dedicado, com as minhas conversas, com a minha amabilidade. Ninguém é tão feliz como a pessoa que pensa sempre nos outros e vive para os outros. O exemplo máximo, como em todas as coisas boas, é o próprio Jesus. Mas porquê que é assim? Que parece-nos contraintuitivo. Todos, sem exceção, queremos ser felizes. Logo, parece, se eu me esforçar muito por alcançar a felicidade, se eu tiver cuidados extremos com o meu corpo, com a minha aparência, se tiver muitas amizades, se fizer programas interessantes, se tiver uma família unida e fundada, um ótimo casamento, se fizer sempre o que mais gosto, etc., vou ser mais feliz, certo? Errado. Quanto mais nos dedicamos ao nosso bem-estar, para além daquilo que é necessário, não? Temos que cuidar de nós mesmos, evidentemente, mas quanto mais nos dedicamos, menos bem-estar temos. Quanto mais nos dedicamos aos outros, pelo contrário, mais felizes somos. E até o cuidado espiritual, a relação íntima com Deus, os mandamentos, etc., que devemos ter e que aquela rapariga tinha, esmerava-se neste bem-estar da sua alma, até isso fica vazio, tem frutos de nada se eu não me dedicar aos outros. Não vale a pena só rezar muito e depois não servir, não chega. E nos santos nós vemos um exemplo disso. Pensamos, por exemplo, na Madre Teresa, mais ou menos o exemplo recorrente de tantos 10 minutos. Madre Teresa gastava-se completamente amando. Primeiro Jesus na Eucaristia, que ela adorava durante longos períodos todas as manhãs, de madrugada, antes de começar o dia, mas depois amando também Jesus nos pobres e nos doentes, naqueles desgraçados que ela recolhia e de quem cuidava, como se fosse uma mãe a cuidar dos seus filhinhos. Eu pergunto, conhece alguém mais feliz do que ela? A explicação teológica, se te interessa, é aquela que apontamos, que Jesus nos disse há pouco, somos feitos para amar. Isto é assim porque somos imagem de Deus e Deus é amor. Jesus mostrou-nos o amor que tem por nós, não só com as palavras, mas na prática. A dedicação que teve às pessoas que ele recorriam, a dedicação que tem connosco, também, através da sua igreja, aquilo que vai inspirando a nossa alma, entregando a sua vida na cruz, entregando-se na Eucaristia. Bom, pois se eu vou-me parecendo com Jesus, pela convivência com ele e por tentando imitá-lo na maneira de ser dele, portanto, parecer-me interiormente,
pois também começo a saborear mais a sua alegria. Mas mais do que a explicação teórica ou teológica, nós aprendemos isto na prática. Por exemplo, eu podia ler livros de ciclismo, sobre os vários tipos de bicicleta, a prática da modalidade, como é que se pedala para ter maior eficácia, qual é o melhor uso da caixa de mudança, por aí fora. A caixa não, as bicicletas acho que não têm caixa, têm só carreto das mudanças. Podia ver as voltas todas, a Espanha, a Portugal, a Itália, o bilhar grande, e ver tudo na televisão e de olhar para os melhores ciclistas e apreciar. Podia até ouvir os testemunhos dos grandes adeptos a esta modalidade. Mas só no dia em que eu pegar na bicicleta e pedalar, admitindo que sou capaz de o fazer, que não caio, não é? Apesar do esforço que isso às vezes supõe. Agora também há as e-bikes para aqueles que não têm tanta vontade de pedalar. Só no dia que eu fizer isso é que eu vou desfrutar o gosto que temos a seguir ao esforço físico para subir um monte e também a adrenalina da descida e com o vento, a velocidade e o vento a bater-nos na cara. É o mesmo com o servir os outros, só gastando o tempo, só gastando o dinheiro, só gastando o esforço com as outras pessoas, sem esperar nada em troca, gratuitamente, simplesmente por amor a eles e por amor a Deus, é que eu posso experimentar a alegria de Jesus. E quem já experimentou sabe do que é que eu estou a falar. Bom, agora que tu e eu estamos ainda mais uns minutos diante de Jesus, podemos olhar para Ele e a partir dele, a partir da vida dele, do exemplo, tirar algumas pistas para amarmos mais e melhor. Em primeiro lugar, está a necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus dedicou-se, em primeiro lugar, inteiramente a amar o Pai, a cumprir a sua vontade, a realizar a sua missão. Pois quando eu dedico tempo para rezar, para estar com Jesus, conversar com Ele, para ir à missa, eu estou a amar Jesus. Estou a amá-lo. E é muito bom quando nós ultrapassamos aquelas mentalidades, por exemplo, da obrigação, tenho que rezar, senão é pecado, ou serei castigado, ou mentalidade egoísta, o interesseiro, não é? Tenho que rezar que é para sentir paz. Se eu não rezo, depois não sinto paz, não me sinto bem. Deixarmos essas mentalidades para trás e procurar adquirir a mentalidade do amigo. Eu quero rezar ou quero ir à missa porque gosto de Jesus. Sei que isto te alegra e isso para mim é alegria, estar contigo. E nesse caso, pois, até rezamos e vamos à missa quando não nos apetece, porque o critério que tinha antes de fazer aquilo que me dá gosto, imediato, que me apetece, é substituído pelo critério porque amo, porque te amo, Senhor. Depois devemos amar e servir aqueles que, por razão da relação, são os mais próximos. Família. É muito fácil fazer uma adoção à distância e fazer uma transferência mensal para um orfanato no Burkina Faso. É muito mais difícil aturar os filhos depois de um dia de trabalho. Por isso, logo a seguir a Deus estão a mulher e o marido, os filhos, os pais, depois os avós e os netos e a família. A família que nós felizmente ou infelizmente não escolhemos são aqueles que devemos servir, amar primeiro. Ajudando em casa, conversando, ouvindo, animando, fazendo programas, ajudando em algum assunto em particular, levar ao médico, ao jardim zoológico, etc. Para o nosso tema, e apesar de parecer estranho para algumas sensibilidades, os animais de estimação não fazem parte da família e não entram nesta primeira categoria das pessoas que temos de amar a seguir a Deus. Depois da família estão os amigos, mais ou menos aquilo que acabámos de dizer, em relação à família devemos aplicar aos amigos. A seguir, as pessoas com quem trabalho. Ser amável, bem educado, interessar-me pelas pessoas, estar atento às pessoas, fazer bem o nosso trabalho para que não pese aos outros, fazer também para que aqueles que vão aproveitar o nosso trabalho possam desfrutar melhor, ajudar o trabalho dos outros, dando bons conselhos, acompanhando. Podemos fazer tanto bem no nosso ambiente de trabalho. É bom fazer isto, é bom aproveitar. E depois pense ainda nas pessoas que ajudamos com o voluntariado. Pode ser uma coisa organizada ou até informal. Pessoas idosas que vamos visitar em casa ou no lar, até através de um telefonema, se não pudermos ir. Aquela pessoa amiga ou conhecida que passa um mau momento e que levamos a passear. As crianças do bairro social, que damos explicações de matemática, ou de catequese, ou de cuidados básicos de higiene, etc. Há tantas possibilidades de servir, basta querer, procurar e estar atento. Por último, não queria esquecer-me do senhor prior, que se cansa tanto em aturar-nos. Normalmente gosta de um queijo que trazemos da terra, de um bom vinho,
uma tarte de maçã ou de um jantar com a nossa família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.